Mas antes disso, é claro, eu tenho que dizer que os protestantes clássicos, de uma forma geral, todos creem na chamada doutrina da predestinação. Sejam os chamados calvinistas ou os chamados arminianos, todos creem, sim, que predestinação existe. Por quê? Porque o termo está na Bíblia, não tem como arrancar o termo, não tem como passar apagador em cima do texto bíblico. Ele é um termo bíblico, predestinados. A questão é o significado disso. Então, sim, há divergências. Então, sim, a interpretação não é a mesma. Basicamente, os dois grandes grupos que interpretam predestinação dentro das igrejas se diferem porque um dos grupos entende que Deus predestina com base na sua presciência, apenas isso. Então, como Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas que são do passado, que são do presente e que são do futuro, as coisas futuras, ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, esses dizem, Deus sabe quem são as pessoas que irão se converter. Quando ele criou o mundo, já sabia. Já sabia exatamente quem seriam as pessoas que iriam se converter e quem seriam as pessoas que não iriam se converter. Então, com base na sua presciência, apenas no seu pré-conhecimento, sabendo, portanto, de antemão quem iria e quem não iria, ele então diz, bom, aquele que vai se converter é eleito, é escolhido. E aquele que não vai se converter então, não é eleito, não é escolhido. Geralmente, aqueles que seguem essa posição são conhecidos como arminianos. Eu não quero discutir termos, acho que os termos não são tão importantes, né? Os logotipos ou logomarcas para as teologias não são tão importantes como sim entender o sentido bíblico do assunto. Por outro lado, então, uma outra grande parcela da teologia ou da fé cristã, dentre qual a igreja reformada presbiteriana se encontra pela sua longa tradição, defende que Deus predestinou, mas não com base apenas na presciência, e sim na sua onipotência. Ou seja, ele não apenas sabia, mas ele desejou e ele determinou. Um ato do seu poder e não meramente do seu conhecimento. Apenas por uma questão de justificação, eu disse, não vou discutir esses pontos hoje, já fizemos isso outros dias e faremos ainda muitas outras vezes, mas apenas por uma questão de esclarecimento, é claro que a primeira posição não faz justiça ao ensino bíblico. Porque a Bíblia não diz que Deus meramente sabia quem iria se converter e por isso disse, então esse é um escolhido. Até porque isso não seria escolha de forma nenhuma. Seria apenas uma pré-constatação, não uma predestinação. Se eu sei de antemão o que vai acontecer, mas eu não interfiro, eu não fiz nada para que isso acontecesse, eu meramente previ, então, depois como aconteceu, eu acertei, então eu só constatei de antemão. Então, se eu digo, fulano vai ser salvo, porque ele quer, porque ele decidiu, e então, por isso ele é eleito, isso não é escolha. Não foi Deus, então, que escolheu. Então, não poderia se dizer que Deus nos escolheu. Mas teria que se dizer assim, a Bíblia teria que dizer o seguinte, nós nos escolhemos e Deus disse, concordo. Nós nos escolhemos e Deus previu isso anteriormente, está certo, é isso mesmo. Você é um escolhido, você se escolheu. Não é possível dizer que Deus nos escolheu se a única coisa que Deus fez foi ver o futuro, prever o futuro. Por isso que a predestinação com base apenas na presciência, no pré-conhecimento, não é predestinação, não é eleição, é pré-constatação, é ver de antemão, só isso. E esses termos então não poderiam ser usados. A Bíblia não poderia usar esses termos como eleição, predestinação, são fortes demais para uma mera pré-constatação. Ponto. Mas a questão é que muitas vezes aqueles, e até mesmo entre nós, que têm dúvidas em relação a esta doutrina da eleição, que esse texto menciona, pensam assim, bom, é estranho mesmo que Deus tenha nos escolhido, nos predestinado, porque se Deus fez isso, então nós não precisamos fazer nada. Não é? Se eu sou um escolhido, se eu sou um predestinado, e ponto final, então não importa o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, no final eu vou ser salvo de qualquer modo.
E se eu vou ser salvo de qualquer modo, porque foi Deus quem me escolheu e porque não depende nada de mim mesmo, então não entendo, sabe, se eu pecar ou deixar de pecar, se eu orar ou deixar de orar, se eu evangelizar ou deixar de evangelizar, nada disso vai fazer a menor diferença, porque só depende disso, se eu fui escolhido ou se eu não fui escolhido. E como então eu sou um escolhido, eu poderia pensar assim, então eu vou pecar à vontade. Porque aí eu me divirto nos pecados, né? Faço as coisas que eu tenho vontade, eu me divirto nessas coisas e no final eu tenho o melhor dos dois mundos, né? Porque eu tenho o melhor do mundo do pecado e no final o melhor do mundo da salvação, porque eu sou escolhido, sou eleito e Deus vai me salvar de qualquer maneira. Por que que esse raciocínio está errado? E na verdade ele é um raciocínio frontalmente contrário a Deus, a sua palavra, é um raciocínio profano e blasfemo. Porque a Bíblia não se cansa de nos ensinar que eleição precisa ser comprovada. A eleição tem que ser comprovada na prática. Observe, não se trata de comprovar para Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele não precisa de nenhuma prova. Trata-se de comprovar para mim mesmo. Porque se eu disser, eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou um predestinado, eu posso viver de qualquer modo, da maneira que eu quiser, porque eu sou um eleito, ao dizer isso, eu estou dando uma prova de que eu não sou predestinado, de que eu não sou eleito. Porque eu não estou evidenciando as características de alguém que foi verdadeiramente eleito, escolhido por Deus.